Estamos na semana do Bom Pastor. Ontem, quem participou da missa ouviu o Evangelho de São João, do capítulo 10, do versículo de 1 a 10. Jesus se apresentando como esse pastor das ovelhas, essa figura que é muito forte para a vida do povo judeu, mas também deve ser muito forte para a nossa vida, porque a nossa vida inteiramente é conduzida por pastores, por padres, bispo, pelo Papa, pelas pessoas que foram instituídas por Deus para conduzir-nos para a salvação, para a vida eterna. A primeira e única função do pastor é levar as suas ovelhas para Deus. Isso não tem como tirar do pastor. Mas a igreja, na Lumen Gentium, artigo 8, vai dizer: a igreja é um redil, do qual Cristo é o único e necessária porta. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são conduzidas e nutridas pelo próprio Cristo. Mas esse pastor que Deus escolhe do meio do povo para conduzir o seu povo, é revestido de fraqueza, de limitação. Mas o pastor, ele deve assumir de tal modo Cristo em sua vida, que as ovelhas devem identificá-lo como o Cristo. Hoje vou falar um pouco sobre as características do pastor, amanhã eu falo das ovelhas, porque as coisas estão ligadas. Se não tiver ovelha, não tem pastor. E se não tiver pastor, as ovelhas se dispersam, ficam perdidas, sem condução. Primeiro, esse pastor, ele foi instituído por Deus, escolhido por Deus. E por isso, ele deve exercer as coisas em função e para Deus. As ovelhas não são suas, mas são de Cristo. O povo não é meu, o povo é de Cristo. Não posso deter as ovelhas para mim. Elas precisam ser conduzidas para o redil, que é a igreja. E essa é a função do Papa Bento XVI como pastor, como sucessor de Pedro, de conduzir o seu povo. Do mesmo jeito que eu sou pastor, eu me torno ovelha, porque o Papa está acima de mim, os bispos estão acima de mim. E também aquele que é conduzido, que conduz, como um formador, como um coordenador, como alguém que conduz os filhos de Deus, o povo de Deus, as ovelhas de Deus para a salvação. O papel do pastor é apacentar, é governar. Lá em Israel, os pastores, eles passam o dia todo olhando, cuidando, zelando das ovelhas. Esse é o papel dele, esse é o trabalho do pastor. Ele não tem outra preocupação a não ser conduzir aquelas ovelhas novamente para o redil. Tira do redil, passa o dia todo nas pastagens, e ele vai ver o melhor lugar que as ovelhas devem pastar, porque é o cuidado que o pastor tem pelas ovelhas. O pastor se preocupa em dar o melhor para as ovelhas. E o que é que o pastor tem de melhor para dar para as ovelhas? Jesus Cristo. Esse é o melhor que o pastor precisa dar. Claro, o pastor, ele sabe que é fraco e sabe que a ovelha tem a fraqueza, mas a preocupação do pastor, apesar da sua fraqueza, é sarar a ferida e a fraqueza das suas ovelhas, mesmo que ele seja fraco, mesmo que ele seja pecador, mesmo que ele seja limitado. O pastor, a preocupação dele é dar uma palavra de consolação, de esperança, é cuidar. Como o bom samaritano, derramar azeite sobre as feridas da ovelha. E se a ovelha está rebelde, talvez o pastor precise quebrar a patinha da ovelha,
colocar no ombro, trazer de volta e cuidar. Mas o mercenário, aquele que engana, foge quando vê o lobo e deixa as ovelhas se perderem. Infelizmente, muitas ovelhas estão se perdendo por causa de falta de pastores. Pastores que a preocupação não é mais a ovelha, mas é a sua própria vida. A vida do pastor é dar vida pela própria ovelha. Como Jesus falou, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a minha função de padre, dar vida pelas ovelhas. Mesmo que isso custe, eu preciso dar vida por vocês. Eu preciso dar vida pelo povo de Deus. O pastor deve buscar. Jesus Cristo não corre atrás da gente. É o pastor que busca a ovelha. Eu preciso buscar a ovelha. Quem é pastor precisa buscar a ovelha. Tem outras ovelhas que não estão nesse redil, mas pertencem a esse redil. Eu preciso buscar. Eu preciso correr atrás das ovelhas. Nós sabemos que muitas ovelhas são rebeldes, são mais cabras do que ovelha, né? Mas são rebeldes. Mas o pastor precisa lá amar. As ovelhas precisam ser amadas. As ovelhas precisam ter essa atenção. E o pastor ele precisa se colocar como Jesus Cristo. Eu sou a porta. Eu preciso ser a porta no qual vocês entram para chegar a Jesus Cristo. É me colocar como aquele que acolhe, como atrai os filhos de Deus para Ele. Eu não atraio para mim, mas eu atraio para Cristo. E por isso que o Atos dos Apóstolos vai dizer: quem seria eu para me opor à ação de Deus? Infelizmente, muitos pastores se opõem à ação de Deus. Se coloca na frente, proíbe, fala que está errado. Infelizmente, tem alguns maus pastores que conduzem a ovelha até a perdição. Se coloca, ele já é um perdido, o pastor já é um perdido, e quer levar a ovelha à perdição. Que Deus nos livre desse mal. De deixar que nossas fraquezas tomem a nossa vida e sejamos maus pastores e levemos as ovelhas à perdição. É através de nós, pastores, que o rebanho precisa ser nutrido. Olha como Pedro fez. Se deixou ser conduzido por Deus e foi nessa casa, nessa família, e todos receberam o Espírito Santo como eles receberam. O papel do pastor é esse: deixar que a ovelha experimente a ação de Deus em sua vida. É pedir que o Espírito Santo haja na vida dessas ovelhas. Ezequiel capítulo 34 ao capítulo 37 vai dizer desses maus pastores que conduzem a ovelha à perdição, e vai dizer assim que o povo de Deus tem se perdido por causa de maus pastores. Aqui não estou jogando pedra em ninguém, porque eu me coloco, porque eu sou pastor também. Mas estou dizendo a realidade no qual o pastor precisa ser. E se existe alguns nessa direção, que se converta e volte para Deus. E assuma aquilo que realmente foi instituído para ser pastor das ovelhas. Também os que dizem que são perdidos precisam encontrar a Deus. O papel do pastor é levar as suas ovelhas à conversão, à experiência com Deus.
Mas o pastor não tem como ser um bom pastor se não teve uma experiência primeiro com o grande pastor que é Jesus Cristo. Como um pastor vai ser pastor se não experimentou o Senhor? E se não se deixa ser ovelha? Se não se deixa ser conduzidos pelo pastor que é Jesus Cristo? Porque ele como diz a Lumen Gentium, ele é o único e necessário. Apesar de ser conduzidos, as ovelhas serem conduzidas por pastores humanos, conduz para Cristo. Conduz para Cristo. Precisa dessa disponibilidade para dar a vida pelas ovelhas. O pastor precisa ter uma vida de oblação e de entrega, de sacrifício pela ovelha. Tem pastor que não quer se sacrificar pelas ovelhas, que não quer morrer pelas ovelhas. Vê a ovelha no abismo e faz o papel de empurrar e não de salvar. Nós somos salvadores, porque o único Salvador está querendo que as ovelhas voltem. E o bonito é que o pastor ele precisa de tal modo apacentar as suas ovelhas que ele conhece e pertence às ovelhas. O pastor precisa ver a necessidade de cada ovelha, por isso que precisa dedicar essa vida inteira para as ovelhas, porque o pastor precisa conhecer as ovelhas, porque conhecendo a ovelha, vai tomar como pertença dele, não como dono, não como coisa, mas como pertença. Fulano de tal me pertence, eu cuido dele, eu zelo por ele. Cuidar, zelar para dar a Cristo. Tem alguns pastores que engordam e cevam a ovelha para ele. Para ele. Nós precisamos engordar e cevar as ovelhas para Cristo. A ovelha não é propriedade minha, é de Cristo. Porque elas são de Deus. Elas são de Deus. Por isso que o pastor precisa conduzir a ovelha na liberdade, na verdade e no amor. Pastores, não ocultem a verdade de suas ovelhas. Nós precisamos dizer a verdade. As ovelhas não podem ouvir aquilo que elas querem, mas precisam ouvir aquilo que é necessário ouvir, precisa ouvir. Aquilo que as leva para a salvação. Por isso que as ovelhas não são coisas minhas. Não posso usá-las para o meu gosto, para o meu bel prazer. Não posso cevar aquela ovelha que pode me dar uma coisa depois. O pastor não tem interesse por aquilo que é da ovelha. Mas o pastor tem interesse pela vida e pela salvação da ovelha. Para o pastor, virá o necessário. Virá aquilo que é necessidade do seu coração, da sua vida, virá. Mas eu não posso cercar uma quantidade de ovelha, porque aquelas ovelhas são boas, e depois vai me dar aquilo que eu preciso. A ovelha pobre, a ovelha ferida, a ovelha malhada, todas precisam de salvação. Todas precisam estar no redil da igreja, no redil do bom pastor. Por isso que o pastor não pode ser preconceituoso. Precisa acolher o pecador, a ovelha pecadora,
mas não acolheu o pecado. Não acolheu o pecado. Por isso que muitos não entendem. A igreja não condena os pecadores, a igreja condena os atos pecaminosos. Condena o pecado. Existe um grupo por aí que acha que a igreja só vive de preconceito sobre eles. Mas Deus ama. A igreja ama e não quer a ovelha no pecado.